pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Fernando Moraes, professor de matemática, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre polígonos, né? Vamos conhecer ali o que são os polígonos e também vamos falar sobre a classificação dos triângulos, tanto em relação ao tamanho dos lados como também em relação aos ângulos. Então vamos prestar bastante atenção na aula a seguir. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre os polígonos. E para falar sobre os polígonos, vamos falar primeiramente das linhas, ok? Então, nós podemos classificar as linhas em abertas e fechadas, né? Simples e não simples. Então, vamos observar essa tabela. Você tem linhas abertas, né? E linhas fechadas. Então, o conceito é muito simples de entender. Aberta, né, vai ter ali uma abertura, ou seja, as extremidades, né, não vão se tocar, como vocês estão vendo. E fechadas, nós vamos ter as extremidades não, aliás, vão se fechar, né? Não vai ter como, não vai ter um espaço, vamos dizer assim, que não esteja uma ligação entre essas linhas. E simples é quando não se cruza, não tem um ponto em comum. Já não simples, se cruzam ou tem um ponto em comum. Então, vamos falar agora sobre poligonais, né? Então, essas linhas recebem os nomes de poligonais, né? Então, temos aí exemplos de poligonais. Também, essa questão de aberta, né? E fechadas, simples e não simples. Então, tá aqui exemplos. Você observa aí que eu coloquei com segmentos de retas, né? Nessa tabela. E a gente observa que nós temos aqui um caso bem interessante, que são as poligonais fechadas simples. E é aí que entra a questão dos polígonos. Então, polígonos nada mais são do que poligonais fechados simples, ok? Então, vamos aqui para um exemplo, né? Para a gente marcar aqui o que, né, não são poligonais, não são polígonos na realidade. Você observa que uma dessas figuras é formado por curvas. Então, para ser polígono, tem que ser formado obrigatoriamente com segmentos de retas. Então, com isso, tudo que tiver curva a gente vai excluir, né? Ficando só agora os polígonos, que são poligonais fechadas simples. Vamos aqui por um exemplo, para marcar um X na figura, que são polígonos agora. Então, todas que tiverem curvas, já exclui, não vamos marcar. Se for fechadas, se for aberta também não podemos marcar. E se for não simples, né, também não vamos marcar. Então, com isso só vai sobrar essas três opções aí, né, para seus polígonos. Existem dois tipos de polígonos, os polígonos convexos e os polígonos côncavos. Então, nós temos aí esses dois exemplos que vocês estão vendo, ok? Os polígonos convexos, pessoal, nós não conseguimos traçar uma reta dentro dele, né, que saia um pedaço dessa reta, desse segmento de reta. Então, você vê aqui o exemplo A e B, e não, né, não tem condições nesse triângulo, por exemplo, de sair, né, um pedaço dessa reta, por mais que a gente coloque esses dois pontos em qualquer lugar internamente falando. Já o polígono côncavo, você observa o quê? Que eu posso posicionar dois pontos e traçar um segmento de reta entre eles, onde um pedacinho desse segmento vai estar saindo do polígono. Então, isso é o que diferencia, né, um polígono côncavo do polígono convexo. Vamos enumerar polígonos convexos aqui de 1 e o côncavo de 2. Então, todos os polígonos que está marcando 1 são convexos. E os dois que sobraram são polígonos côncavos.
Vamos analisar agora os elementos, né, que nós temos em um polígono. Você vê aí os pontos A, B, C, D e E. Esses pontos são os nossos vértices, que são os pontos de encontro dos lados de um polígono, né? Os lados, nós temos aí esses segmentos de retas que contornam o polígono, obviamente, e nós temos as diagonais. Então, diagonais vão ser também segmentos de retas, só que esses segmentos estão unindo vértices que não sejam consecutivos, né? Então, é o exemplo aí de AC, temos aí DB, temos aí EC. Então, esses segmentos que estão formando aí uma estrela são chamados, né, de diagonais de um polígono, ok? A classificação dos polígonos, pessoal, se dá pelo número de lados. Lembrando que o número de lados de um polígono também é igual ao número de ângulos. Então, nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, né? Então, nós temos aí alguns nomes específicos que a gente tem que estar lembrando, ok? Não precisamos lembrar de todos os nomes dos polígonos, porque é impossível, mas vamos lembrar aí dos principais. Agora vamos falar um pouquinho em relação ao triângulo, né? A classificação do triângulo, que tem dois tipos, em relação, né, aos lados. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Isósceles, nós vamos ter dois lados iguais. E o escaleno não possui nenhum lado com a mesma medida. Existe também a classificação ou definição em relação aos ângulos de um triângulo, que pode ser acutângulo. Nós temos três ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Nós temos o triângulo obtusângulo, que um de seus ângulos ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. E o triângulo retângulo, que é aquele que possui um ângulo interno reto, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. Ok? Só para lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Então, essa foi nossa aulinha de hoje. Vamos ficando por aqui.